Como vocês já sabem, irmãos, nós vamos dar início hoje ao estudo no capítulo de número 16 da Confissão de Fé de Westminster, né? Capítulo acerca das boas obras. Encerramos na semana passada com o reverendo Paulo o capítulo de número 15. A Confissão de Fé de Westminster tem sido aí o material do qual nós temos nos valido para poder estudar a Escritura. Então, por meio da maneira como a confissão ela estrutura ali uma série de doutrinas e de temas importantes que são tratados na Escritura, nós temos então juntos nos esforçado para estudar a Escritura, para entender essas doutrinas, para poder compreender corretamente aquilo que o Senhor nos ensina em sua palavra. E hoje nós vamos pensar sobre as boas obras. Hoje a nossa conversa é a respeito das boas obras. E eu acho que é sempre uma conversa muito oportuna, especialmente porque existe muita confusão no tocante a esse tema das boas obras no meio evangélico, na cristandade de um modo geral. Existe ainda muita confusão quando a gente pensa acerca das boas obras. E possivelmente, talvez a maior das confusões seja aquela que nos coloca sob o risco de abraçarmos uma experiência religiosa legalista. Nós não considerarmos corretamente qual é o lugar das boas obras na experiência da fé. Então, eu acho que no estudo de hoje a gente já vai poder começar, pelo menos, a dar os primeiros passos para entender um pouco a respeito disso e para desfazer, quem sabe, algumas dessas confusões a respeito do tema das boas obras. Então nós vamos aí ver o que nos diz o primeiro parágrafo do capítulo de número 16 da Confissão de Westminster. Ele diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Vocês vão se lembrar de Paulo, não é? Apóstolo de Jesus Cristo, antes de sua conversão, Saulo de Tarso, como era ainda conhecido. Vocês vão se lembrar que na sua experiência anterior à sua conversão, Saulo ele perseguia os cristãos. E Paulo fazia isso como um homem que estava se envolvendo, se dedicando inteiramente à prática de boas obras. Paulo, ao perseguir ali os primeiros cristãos, ele fazia aquilo como quem estava servindo a Deus. E multidões inteiras pecaram gravemente, confundindo, não é? Uma compreensão preconceituosa, errônea das Escrituras com pecado, com inverdades. Parem para pensar, por exemplo, na experiência e na tradição dos fariseus. Não é? Eles impuseram ao povo de Deus, ao antigo Israel, este mesmo tipo de característica na experiência de Saulo ali, que era um perseguidor dos cristãos, e isso se espalhou por toda a cristandade ao longo dos tempos. Mesmo hoje a gente ainda consegue ver este tipo de prática de zelo sem conhecimento, de obras que são feitas em nome de Deus, mas que em nada se referem a, de fato, aquelas boas obras que são tratadas na Escritura. Eles, assim como Saulo, que era também um fariseu, eles impuseram perseguições ao povo de Deus, em nome de Deus, como quem estava prestando culto ao Senhor. Então, desde aí, a gente já pode perceber essa confusão a respeito do que são, de fato, as boas obras realizadas em serviço ao Senhor. E o que é que a nossa confissão de fé, neste primeiro parágrafo, diz? Ela começa com uma definição. Ela diz que boas obras são aquelas obras que Deus ordena em sua palavra. Boas obras são somente aquelas
que Deus ordena em sua santa palavra. Vamos ver o que a Escritura tem para dizer a respeito disso? Quem puder aí, abra para nós a Bíblia no texto de Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 8. Miqueias, capítulo de número 6, verso 8. Quem encontrar o texto pode ler para nós, por gentileza. É isso mesmo. Pode continuar. Então veja só, o que é que a palavra de Deus está nos dizendo neste texto, irmãos? Ele, o próprio Deus, é quem declara ao homem, é quem diz ao homem aquilo o que é bom e que deve ser feito. Quem determina o rumo da obediência cristã, quem determina o que de fato são as boas obras, é o próprio Deus, e ele faz isso na sua palavra. Nós não podemos conhecer aquelas que são as boas obras, a não ser que nós observemos aquilo que o Senhor ensina na Escritura. É na palavra de Deus que nós somos instruídos acerca de quais são estas boas obras. E o que o texto está nos dizendo aí? Que prática da justiça, que a misericórdia amorosa, ou este andar humildemente na presença do Senhor, são estas coisas boas que devem ser praticadas pelo povo de Deus. O que são estas boas obras? O que o Senhor requer de nós? Que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente com Ele. Nós não podemos definir boas obras por meio de qualquer outra fonte que não seja a própria revelação divina na Escritura. Deus é quem nos diz o que são boas obras. Ele é quem define isso e é o que o nosso primeiro parágrafo aí está dizendo. Então, se nós queremos experimentar aquilo que é agradável ao Senhor, se nós queremos viver de maneira santa, obediente, diligente, observando a lei de Deus e praticando as boas obras, o que nós devemos fazer? Nós devemos estudar, nos esforçar para compreender a vontade de Deus revelada na Bíblia. Agora abra a sua Bíblia aí no texto de Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, isso mesmo. Então, se nós queremos experimentar a boa vontade de Deus, se queremos viver uma vida que agrade ao Senhor, se queremos nos dedicar às boas obras, o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui. Nós devemos ter a nossa mente transformada, renovada. É somente desta maneira que nós podemos experimentar essa nova vida. E como é que esta mudança de mente, essa renovação da mente, ela funciona? Como é que nós podemos nos tornar aptos, habilitados a experimentar esta boa vontade de Deus na nossa vida? Nos colocando diante da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo instruídos pela palavra de Deus, recebendo do Senhor aquilo que Ele mesmo tem para nos ensinar e tomando isso como a determinação de qual seja a vida que nós devemos viver. Eu e você não podemos experimentar essa transformação e nem mesmo essa vida agradável que Deus deseja de nós, esta experiência da perfeita vontade de Deus na nossa vida, se nós trazemos para a nossa experiência religiosa
e se nós buscamos moldar a nossa mente à luz de quaisquer outros princípios que estejam alheios àquilo que o Senhor diz na Bíblia. É a Escritura que vai produzir essa transformação em nós. A nossa mente, ela somente pode ser renovada pelo poder da palavra de Deus, que consta na Escritura, que é a revelação da sua palavra. Então, se nós queremos viver uma vida de boas obras, se nós queremos praticar as boas obras, experimentar a perfeita vontade de Deus, nós devemos ter a nossa mente renovada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos nos esforçar para isso. Veja o que o escritor da carta aos Hebreus explica para nós aí no último texto que está destacado aí. Hebreus capítulo 13, versículo 21. Hebreus capítulo 13, versículo 21. Quem encontrar pode ler para nós. Então veja só, em primeiro lugar, o que fica destacado para nós nessa primeira parte da definição do que são as boas obras é que Deus é quem determina o que são estas boas obras. Se nós desejamos experimentar a vida que agrada ao Senhor, se nós desejamos experimentar aquela que é a perfeita vontade de Deus e vivermos em uma vida de prática de boas obras, nós precisamos ter a nossa mente transformada, renovada pelo poder da palavra de Deus. E como é então que nós podemos praticar estas boas obras? Nós só podemos praticar estas boas obras se nós formos equipados pelo Senhor em todo o bem, para cumprir a sua vontade por Jesus Cristo. Nós não fazemos isso por meio de um esforço pessoal. Não é através de dedicação pessoal intensa. Entenda bem. Isso não significa que nós não devamos fazer nada também. Que a gente pode esperar uma espécie de força misteriosa que vai nos mover como que robôs, né, automatizados para fazer aquelas coisas que o Senhor requer de nós. Existe a nossa responsabilidade nesta dinâmica da prática das boas obras. Mas o que a Escritura está nos ensinando e o que o autor aos Hebreus deixa claro para nós é que quem nos habilita a praticar estas boas obras, quem nos equipa para que nós então possamos ter condições de praticar essas boas obras, é o próprio Deus por meio de Jesus Cristo. É uma ação do próprio Deus por meio do seu Espírito em nosso coração, em nossas mentes, que vai fazendo com que nossas ações elas sejam transformadas. E elas agora sejam condizentes com aquela que é a vontade de Deus. Então, Deus é quem determina o que são as boas obras. Se eu desejo viver a perfeita vontade de Deus, viver a vida que agrada a Deus, eu preciso ter a minha mente transformada pelo poder da palavra de Deus. E eu preciso entender que quem me equipa, me habilita a praticar as boas obras é o próprio Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós não fazemos isso de maneira autônoma, tá? Não é assim que as coisas funcionam nesta dinâmica da prática das boas obras. Mas veja o que a nossa confissão de fé continua a dizer, agora ainda tratando de uma forma, de um aspecto negativo desta definição das boas obras. A confissão de fé vai nos dizer que boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra, não as que, sem a autoridade dela, a autoridade da Bíblia, da Escritura, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa
intenção. Os cristãos, irmãos, precisam ouvir o que Deus tem a dizer sobre as boas obras. É o que nós constatamos aí na primeira parte deste parágrafo. Quando nós ouvimos do Senhor, do próprio Deus, na sua palavra, o que são as boas obras, segue-se então que a gente passa a evitar, ou deve pelo menos passar a evitar, aquelas que são chamadas boas obras, mas que na verdade elas foram inventadas pelos homens. Elas não são boas obras segundo a definição do próprio Deus em sua palavra, mas elas são boas obras na concepção de alguns homens que o aconselharam a praticar essas obras, muitas vezes valendo-se do princípio de que eles foram movidos por uma boa intenção. Então, de maneira zelosa, eles instituem mandamentos, preceitos a serem seguidos pelo povo de Deus que não estão de acordo com aquilo que o próprio Deus diz em sua palavra. Então veja bem, nós precisamos ouvir o que Deus tem a dizer sobre o que são as boas obras, e ao ouvir a palavra de Deus e o que ele diz a respeito do que são as boas obras, nós precisamos recusar, evitar estas falsas boas obras, estas que foram inventadas por homens. As boas obras, irmãos, elas se aplicam àquelas coisas mais importantes que a gente faz na nossa vida. Um exemplo, um texto que é citado aí como base, não é, pelos irmãos da Assembleia de Westminster, é o texto de Mateus. Mateus capítulo 15, versículo 9. Abra aí o texto da Escritura. Essa dinâmica da boa obra, das boas obras, ela está aplicada àquelas coisas mais importantes que nós fazemos na nossa vida. Uma delas, e este é um exemplo que a Confissão de Fé de Westminster vai se utilizar dele, né, ao citar este texto. Uma delas é a adoração pública. E esse é o texto prova aí dos irmãos da Assembleia de Westminster para poder falar sobre isso. Quem encontrou aí Mateus 15, versículo 9, leia para nós, por gentileza. E vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então veja só. Na prática, todos nós seguimos algumas regras no que diz respeito à experiência da adoração pública, do culto público, não é? Sejam aqueles que se valem da tradição ou mesmo aqueles que inventam regras para o culto, existem regras. Mesmo que elas mudem domingo após domingo, existem diretrizes. Ninguém se reúne sem que haja uma mínima instrução a respeito de como aquele momento ele deve se suceder, ele deve acontecer. Todos nós seguimos regras, somos direcionados de alguma maneira quando nós nos reunimos na igreja para poder adorar ao Senhor no culto público. Quando a gente vai para o livro de Isaías, então, e aí o profeta Isaías, ele é muito duro, Deus é muito duro com o povo, falando através do profeta Isaías, a respeito do tipo de culto, do tipo de adoração que o povo de Israel prestava a Deus naqueles dias. E o que a gente pode constatar ali, por meio do livro do profeta Isaías, é que Deus ele não somente fica irado com o povo quando o povo o adora com os lábios, mas tem o seu coração distante deles. Mas lá no capítulo 29, no versículo 13 de Isaías, nós vamos ver que Deus ele promete também punir o povo quando o temor daquele povo para com Deus ele consistir de mandamentos de homem que maquinalmente foram aprendidos por essas pessoas. Regras, diretrizes estipuladas por homens que foram assimiladas pela comunidade e que são praticadas cheia de zelo, de cuidado, movidos por boa intenção. Mas Deus odeia isso.
Deus odeia isso. Essa é a mesma frase, a mesma ideia que Jesus está repetindo aqui no capítulo 15, no versículo 9 de Mateus. Não é? Como diz o texto aí que nós vimos, em vão me adoram, está falando sobre a adoração daqueles que estavam distantes de Deus, dos religiosos daquele tempo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quê? De homens. Não vem de Deus. É uma adoração inútil. Não serve para absolutamente nada. Mas existe uma perspectiva mais abrangente aqui no que diz este texto. Essas pretensas boas obras, não é? As que não estão de acordo com aquilo que é determinado segundo a autoridade das Escrituras, essas pretensamente boas obras, elas são feitas motivadas por zelo. Como eu disse, aqueles que as praticam, eles as praticam movidos por zelo, por profundo zelo para com o Senhor. Mas veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 10, versículo de número 2. O apóstolo Paulo está falando a respeito dos judeus e do fato deles terem rejeitado a justiça de Deus, a justiça que é apregoada, proclamada no evangelho da salvação de Jesus Cristo. Veja o que ele diz aí no capítulo 10, no verso 2. Quem encontrou pode ler. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então veja só. Essas pretensamente boas obras são praticadas com zelo por meio de seus praticantes. Mas o apóstolo Paulo, falando sobre a rejeição dos judeus à mensagem do evangelho, ele vai dizer que este zelo que eles têm por Deus é um zelo sem entendimento. É um zelo sem conhecimento. É inútil. É inútil tanto para quem ordena a prática destes preceitos como se fossem boas obras, mas eles não as são, como é também inútil para aqueles que praticam essas falsas boas obras não definidas e delimitadas na Escritura. E existe um perigo nisso, irmãos, neste zelo sem entendimento, neste zelo sem o conhecimento. Veja só o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 2. Palavra de Jesus falando aos seus discípulos. Veja o que ele diz aí. Quem encontrou pode ler. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Jesus está advertindo os seus discípulos acerca do que haveria de acontecer com eles no cumprimento da missão deles. E Jesus está afirmando que homens religiosos, movidos por zelo ao Senhor, haveriam de matá-los como quem estava prestando culto a Deus. Vejam o perigo do zelo sem entendimento. Aqueles que carregavam a mensagem do Evangelho, aqueles que propagavam as boas novas da graça de Deus para com os homens, aqueles que amparavam-se na verdade de Jesus, foram mortos por homens que acreditavam que estavam prestando culto a Deus. Zelo sem entendimento. Nós precisamos ouvir o que Deus diz em sua palavra a respeito do que são as boas obras e evitar, recusar tudo aquilo
o que não segue a autoridade da Escritura, o que não está de acordo com a palavra de Deus, mesmo que seja motivado por zelo, zelo sincero, muitas vezes, como prática de justiça diante de Deus. Essas intituladas boas obras aí também, elas podem ser movidas aí como um outro pretexto, diz o texto da confissão, que é o pretexto da boa intenção. Nós somos aconselhados, ou já fomos aconselhados, muitas vezes, em algum momento da nossa experiência de fé, da nossa experiência cristã, talvez nós até mesmo tenhamos aconselhado algumas pessoas em alguns momentos, a prática de certos preceitos que para nós são tidos como coisas boas a serem feitas em nome do Senhor, que na verdade não encontram respaldo na Escritura. Mas a gente estava de bem com isso porque o que servia para nós, o que nos amparava a fazermos esse tipo de coisa, a darmos esse tipo de conselho, ou mesmo recebermos esse tipo de conselho, era reconhecer ali a boa intenção. Não é? A boa intenção daquele que nos aconselhava, ou mesmo de nós, quando fazíamos esse tipo de conselho. Mas essa pode ser uma pretensão vazia. Essa pode ser uma pretensão vazia. Nós podemos incentivar a prática de falsas boas obras pelo zelo sem entendimento ou nos valendo simplesmente de boa intenção. Quando nós vamos no capítulo de número 15 de 1 Samuel, nós vamos ver que o rei Saul, ele havia desobedecido ao Senhor, e na tentativa ali de driblar o Senhor, não é? Na tentativa de justificar a desobediência dele à palavra de Deus, ele então presta culto ao Senhor. O que ele faz? Ele oferece um sacrifício ao Senhor. E o que o profeta Samuel diz para ele? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Você não vai justificar a sua desobediência à palavra de Deus por meio de culto, de sacrifício, do que você pensa ser uma boa obra. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa obedecer à palavra de Deus. Há um sentido em que as duas coisas são necessárias. Elas não são necessariamente antagônicas. A obediência e o sacrifício. Por exemplo, pensem em Jesus Cristo. Ele obedeceu ao Senhor e ofereceu a si mesmo como um sacrifício para nos resgatar como o seu povo. Mas este sacrifício é um sacrifício diferente, porque ele é todo suficiente. E o sacrifício de Jesus, ele se dá justamente em razão de nos libertar destas amarras de tradições vazias, tradições humanas, que em nada competem para resolver o nosso problema na nossa relação com Deus, problema causado pelo nosso pecado, pela nossa desobediência. É este sacrifício de Jesus que nos habilita a vivermos a vida da prática das boas obras, a então obedecermos à vontade de Deus, coisa que sem Jesus nós jamais poderíamos fazer. E nós precisamos nos lembrar que esta liberdade que vem do sacrifício de Jesus, da entrega de sua própria vida por amor de nós, ela não foi uma liberdade comprada, como diz o apóstolo Pedro no capítulo 1 da sua primeira epístola, no verso 18, por meio de coisas corruptíveis, como prata e ouro. Esta liberdade nos foi comprada a preço de sangue, da obediência perfeita de Jesus e do seu sacrifício todo suficiente. E o que isso nos ensina? Nos ensina, irmãos, que a gente deve levar essa liberdade a sério. Nós devemos levar este ato de libertação a sério. Quando nós fazemos considerações a respeito das boas obras, nós devemos ter o cuidado de não nos acorrentarmos de novo.
de não amarrarmos a nós mesmos de novo, seguindo preceitos humanos, observando aquilo que seja movido por zelo, mas zelo sem entendimento, ou seja movido por boa intenção, foi criado, pensado, articulado por homens, sem considerar a autoridade da Escritura. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para compreender e entender o que de fato são as boas obras e devemos levar a nossa liberdade a sério. Nós devemos levar a nossa liberdade a sério. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes, ele vai falar a respeito de crentes fracos e fortes, ali na carta aos Coríntios, se eu não estou enganado. Ele vai falar sobre alguns crentes mais fracos, outros mais fortes. No que dizia respeito ao comer carne, aqueles crentes um pouco mais imaturos, que são tratados pelo apóstolo Paulo como crentes mais fracos, eles são, então, instruídos a crescerem, a avançarem no conhecimento deles de Deus. Mas, da mesma maneira que o Senhor os instrui a que alcancem a maturidade na trajetória de fé deles, por meio da palavra do apóstolo Paulo, o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, instrui aqueles mais fortes, que levavam a sua liberdade a sério, que não mais se prendiam a esses preceitos humanos, ele os instrui a que ajam com paciência, com amor para com seus irmãos que ainda não tinham uma compreensão mais elevada a respeito da liberdade cristã. E o que Paulo os instrui? A assumirem como sendo verdade aquilo que aqueles crentes mais fracos acreditavam ser a verdade, que não se devia comer carne, em hipótese alguma, que aquilo era pecado contra o Senhor? Não. A própria palavra do apóstolo Paulo, a própria instrução do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, é que esses crentes devem crescer, eles devem amadurecer. Mas os mais fortes, sejam cuidadosos, não toquem nesse assunto, não conversem sobre isso, não entrem em debates inúteis, respeitem a fraqueza dos seus irmãos. Mas em hipótese alguma, abandonem a liberdade de vocês. Nós devemos levar a liberdade cristã a sério. Quando nós pensamos em boas obras, nós devemos ter cuidado, irmãos, para não nos prendermos novamente. Não nos algemarmos outra vez. Não anularmos a obra de Cristo. Por causa de um espírito religioso movido de um zelo sem entendimento e de intenções corrompidas, mesmo que sejam boas. Agora vejamos o que o segundo parágrafo do capítulo 16 nos diz. O segundo parágrafo diz assim: essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, reforçam a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus. Os crentes são feitura de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Todos aqueles que adotam o nome de cristãos, nós devemos crer que eles acreditam, não é, na necessidade da prática de boas obras. Todo cristão, ao pensar a respeito de boas obras, vai constatar que isso é algo importante. Mas existe um porém, irmãos. Nem todo cristão coloca as boas obras no lugar certo. Pensa sobre as boas obras no lugar devido.
O que o texto da confissão está nos dizendo? Que essas boas obras, elas são um fruto. Um fruto do quê? Um fruto de um relacionamento correto com Deus. As boas obras são o fruto de um relacionamento correto com Deus, irmãos. Não são o meio de construir esse relacionamento. Não são o meio de estabelecer este relacionamento. E os usos das boas obras estão muito bem destacados aí, declarados de forma útil para nós, o valor dessas boas obras, neste segundo parágrafo do capítulo 16. Então, uma forma de nós não cairmos na cilada de uma piedade segundo o homem, né, que ela se desenvolve e cresce com base em preceitos humanos, na ideia de homens do que seriam boas obras. Uma ideia de não cair nessa cilada é manter o foco na importância de guardar os mandamentos feitos pelo próprio Deus. E esses a gente pode identificar e encontrar na sua palavra. Isso por quê? Porque a obediência é fruto. A obediência é resultado. Do que o texto diz aí? É o fruto, é a evidência de uma fé viva e verdadeira. Veja o que Tiago vai dizer aí no capítulo 2, no versículo 18 e no versículo 22. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 18 e 22. Quem encontrar pode ler para nós. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Versículo 22 agora. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, o que Tiago está colocando para nós? Ele está nos dizendo que as nossas obras, elas demonstram a natureza de uma fé genuína, mas não somente as nossas obras, as boas obras, elas demonstram a natureza de uma experiência de fé genuína, de uma fé verdadeira e viva, mas elas também completam a nossa fé em Jesus Cristo. Às vezes nós nos encontramos nessa posição de incompreensão a respeito do lugar da fé e das boas obras. Eu acho que na experiência cristã, talvez este seja um dos maiores dilemas, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos cristãos na história. Não compreender bem o lugar da fé e das boas obras. E muitas vezes aqueles que até acertam a ordem, né, o lugar correto da fé e das boas obras, fazem alguma confusão, né? Atribuem a um papel de importância maior do que o outro, quando fica claro para nós aqui, por meio da palavra de Deus no livro de Tiago, que existe uma ação complementar, não é? As obras evidenciam a natureza da fé genuína e completam a nossa fé. Uma fé sem obras, dizia Tiago, é o quê? Morta. Não existe. Então, às vezes, a gente até acerta. O que vem primeiro? Vem, né? O que vem primeiro, veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Parece que é o grande dilema de alguns crentes. O que veio primeiro? As boas obras ou a fé? A fé. A fé. As boas obras são o fruto. Elas são o resultado. São a evidência da fé. Mas às vezes algumas pessoas elas se esquecem do papel das boas obras. Alegam ter fé, não é? E não praticam boas obras. Por isso que Tiago está dizendo aqui. Alguém pode dizer, eu tenho fé, né? E aí ele vai falar assim, mostra essa fé sem as obras. A fé verdadeira
ela é necessariamente acompanhada da prática de boas obras. Estas boas obras demonstram a experiência genuína da fé e completam a fé. Um não existe sem o outro. Não existe boas obras sem que tenha havido antes fé. E não existe fé sem que existam posteriormente boas obras. Existe uma ação conjunta desta coisa, nessa dinâmica de como funciona fé, como funcionam fé e obras. Nós precisamos das duas. Não é como escolher o que a gente faz, né? Em que lugar a gente deve ter. Entre a confusão de tentar viver uma vida de prática de obras que eu não consigo definir bem ali, porque tem tanta coisa sendo falada na Bíblia, entre essa confusão de, às vezes, correr o risco de me tornar um legalista e ter fé, eu vou ter fé. Não é assim que funciona. Aquele que tem fé, de fato, viva e verdadeira, vive na prática de boas obras. Por isso que o texto da confissão acertadamente nos diz que as boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. E aí ele vai falar sobre o valor, a utilidade dessas boas obras, o texto da Assembleia de Westminster. E o que ele vai dizer em primeiro lugar? Ele vai dizer que, por meio das boas obras, os crentes manifestam a sua gratidão. Veja o que diz o texto do Salmo de número 116, versículos 12 e 13. Quem encontrar pode ler para nós. Salmo 116, versículos 12 e 13. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então vejam só, irmãos. Qual é a primeira ação, não é, de um crente salvo pela graça de Jesus Cristo por meio da fé? Expressar a sua gratidão por aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Ele reconhece a si mesmo, à luz da Escritura. Ele deu-se conta de seus próprios pecados. Sabe que não poderia merecer o amor de Deus por meio de seu próprio esforço. Contemplou a face de Jesus Cristo no Evangelho. Contemplou a natureza do amor de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, descansou seguro na realidade da ressurreição de Jesus e da vida eterna que ele concede àqueles que nele creem. E o que é que um crente faz depois disso? Agradece. Agradece. Expressa a sua gratidão contínua ao Senhor. O salmista, ele não está sozinho não, irmãos. Nós estamos juntos com ele. Nós somos, por meio de Cristo, também o povo de Deus. E expressar a nossa gratidão pelo que Deus fez é apenas o início destas boas obras que a gente só pode realizar por causa da graça de Deus. O que um crente salvo pela graça faz? O que é o primeiro passo dessas boas obras? Gratidão. Um coração grato. Um coração grato a Deus. E o texto vai dizer que essas boas obras podem fazer ainda mais coisas. Por meio dessas boas obras, os crentes manifestam a sua gratidão ao Senhor, mas ele vai dizer também que por meio de suas boas obras, os crentes reforçam a sua confiança. Abra a sua Bíblia aí na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 3 e versículo de número 5. 1 João 2, versos 3 e 5. Depois alguém pode abrir na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versos de 5 a 10.
Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os teus mandamentos. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então veja só, o texto que a Jesuína leu para nós. O texto da Assembleia de Westminster está nos dizendo que a prática, por meio da prática de boas obras, a nossa confiança ela é reforçada. Se nós queremos ter certeza de que conhecemos a Cristo, o que o apóstolo João está dizendo que nós devemos fazer? Nós devemos guardar os seus mandamentos. Se nós fazemos isso, aí então nós podemos ter a certeza de que estamos em Cristo. A prática das boas obras cumpre esse papel de reforçar a nossa confiança, a nossa obediência, o nosso ato de guardar os mandamentos de Deus em nosso coração e praticarmos, pô-los em prática, nos deixa cada vez mais certos e confiantes de que nós estamos em Cristo, de que nós estamos na fé, de que nós somos filhos de Deus, de que nós fomos feitos povo de Deus. Agora, alguém leia para nós aí o texto de 2 Pedro, quem tiver encontrado. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não são presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então veja só, o apóstolo Pedro está elencando, enumerando uma série de graças cristãs que devem ser praticadas pelos fiéis. Coisas a serem guardadas pelos crentes. Coisas que diligentemente eles devem se esforçar para poder praticarem, apresentarem na sua própria vida. E o que ele vai dizer lá no último verso, quando ele está advertindo os seus irmãos quanto à necessidade de com diligência buscarem confirmar a vocação e a eleição deles, é a existência dessas graças cristãs na vida desta pessoa que confirma a vocação e a eleição dele. Portanto, a prática de boas obras tem o poder, tem o valor de reforçar a nossa confiança no Senhor. Ao contrário daqueles que não são capazes de exibir essas graças cristãs, ao contrário daqueles que são chamados pelo apóstolo Pedro de infrutíferos, os crentes verdadeiros, aqueles realmente vocacionados, os eleitos de Deus, eles devem carregar em sua própria vida estas características da graça de Deus. Eles devem se preocupar com essas coisas. O que mais a prática de boas obras, qual outro valor ela tem para nós? O texto da Assembleia diz que, por meio da prática das boas obras, nós podemos edificar os nossos irmãos, não é? Por meio das boas obras, os crentes edificam os seus irmãos. Paulo, quando ele vai
nos falar a respeito do cuidado de um para com os outros, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9, no capítulo 2. Ele vai nos instruir a termos zelo na prática de algumas obras específicas. Ele vai falar a respeito de coisas práticas às quais os cristãos eles devem se dedicar. Veja o que ele diz aí em 2 Coríntios 9, verso 2. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. O que é que o apóstolo Paulo está falando aí, irmãos? Ele está falando sobre o fato de que aquela comunidade, aquela igreja, a igreja de Corinto, havia se esforçado para juntar uma oferta para ajudar alguns irmãos necessitados. Algumas igrejas necessitadas. E veja o que ele diz aí no verso 2. Ele diz que reconhece a dedicação desses irmãos, a presteza deles, o esforço deles para poder doar àqueles mais necessitados. Ele se gloria nisso, não é? E ele vai dizer lá no final do verso 2 que o zelo destes irmãos tem estimulado muitíssimos. Tem estimulado muitas outras pessoas. A observância de práticas determinadas pela Escritura, a prática de boas obras, tem este poder e este valor de edificar a fé dos nossos irmãos. Veja o que Jesus diz no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, verso 16. Quem encontrar, leia para a gente. Veja nas palavras de Jesus, o nosso Senhor, o que ele tem para dizer a respeito da prática de boas obras. Testemunho cristão. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Jesus está falando sobre a natureza do testemunho cristão no mundo, não é? Ele está falando sobre o ser sal e luz do mundo, fazendo uso dessa metáfora. E o que é que Jesus está nos mostrando quando ele fala sobre a necessidade de que cultivemos este testemunho cristão? Ele está dizendo que a nossa luz ela deve brilhar diante dos homens para que, ao verem as nossas obras, ao contemplarem o nosso testemunho, estes outros possam ser edificados ao ponto de glorificar ao Deus Pai que está nos céus. A prática de boas obras tem o poder e o valor de edificar de edificar os nossos irmãos. Quando nós diligentemente nos ocupamos com a prática de boas obras, nós temos o poder, condições de edificar, de estimular uns aos outros. Eu vou correr aqui para encerrar esse parágrafo, pelo menos. Veja o que diz aí, um outro valor das boas obras. Diz que elas adornam a profissão do evangelho, tornam a nossa profissão de fé mais atrativa. Leia aí, vamos ler só o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Quem encontrar, pode ler para nós. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo a como ele deve instruir diversas classes de crentes na igreja de Éfeso. Ele está falando sobre senhores e servos. E o que ele está dizendo aqui? Ele está destacando, enfatizando o que os servos devem fazer, como eles devem agir.
em relação aos seus senhores. Qual é a prática exigida do Senhor da parte deles? Ele diz que todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Trate-os com honra. Trate-os com respeito. Sujeitem-se a eles. Reconheçam que o Senhor os colocou nesta posição de autoridade. E como quem teme ao Senhor, como quem honra ao Senhor, como quem se submete e se sujeita ao Senhor, sujeitem-se respeitosamente aos seus senhores. Para quê? Ele diz, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O outro texto que está aí, que é o texto de Tito, no capítulo 2, vai nos falar a respeito do modo como nós devemos viver. O apóstolo Paulo está instruindo Tito que nós devemos viver renegadas à impiedade, às paixões mundanas. Devemos viver nesse presente século sensata, justa e piedosamente, a fim de, em todas as coisas, nós ornarmos a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Nós embelezarmos ela ainda mais. Nós tornarmos a palavra de Deus e a doutrina de Cristo mais atrativa. A prática das boas obras tem o valor e o poder de adornar a profissão do Evangelho. Quando um incrédulo vê o modo como nós vivemos a nossa vida, sujeitos ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, aquela fé que nós professamos ter, aquela fé que nós dizemos carregar, esta profissão, ela é adornada, ela se torna mais bela, mais atrativa, por causa das obras que nós praticamos, não por causa do nosso discurso ou daquilo o que nós falamos. Ele vai dizer também que a prática de boas obras ela pode fechar a boca de nossos adversários. Veja aí o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12 e versículo 15. Quem encontrar pode ler para nós. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo de número 12 e versículo de número 15. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Esses irmãos aqui, eles estavam sendo acusados, tratados como malfeitores, embora não tivessem feito coisa alguma contra aquela sociedade. Eles estavam sendo acusados pelo simples fato de crerem e temerem no Senhor Jesus Cristo, de servirem ao Senhor Jesus Cristo. E qual é a instrução do apóstolo Pedro, inspirado pelo Senhor? Como eles deveriam lidar com este falso testemunho que era dirigido contra eles? Como eles deveriam lidar com a ignorância desses insensatos? Como eles deveriam lidar com as acusações que eles sofriam, debatendo com eles, discutindo com eles? Não. Eles deveriam refutar os seus adversários por meio da prática de boas obras, mantendo exemplar o comportamento deles no meio daquele povo. A obediência cristã, irmãos, ela sugere para nós, de fato, que as nossas ações muitas vezes vão falar mais alto do que as nossas palavras. As nossas boas obras têm esse poder, o poder de calar os nossos adversários. Eles não poderão nos acusar falsamente quando eles observarem o modo como nós vivemos. Isso é algo que nós devemos considerar. E o texto vai dizer que também a prática das boas obras, por meio da prática das boas obras, nós glorificamos
a Deus. O apóstolo Paulo, no texto que não precisa ser lido, o texto de Filipenses capítulo 1, verso 11, está orando pelos seus leitores, pelos irmãos da igreja de Filipos, e ele vai mostrar para eles que o fim de todas as coisas, de todo o labor cristão, de todo o esforço do crente, é glorificar a Deus. Nós devemos querer, desejar, ser cheios do fruto de justiça. Ele está orando para que aqueles crentes eles sejam cheios do fruto de justiça, fruto este que é mediante a Jesus Cristo. E a preocupação do apóstolo Paulo ao fazer essa oração no versículo 11 do capítulo 1 de Filipenses é com a glória e o louvor de Deus. Então, por meio desta prática das boas obras, uma vez que nós somos cheios do fruto da justiça, Deus então ele é glorificado. Por meio da prática de boas obras, nós glorificamos a Deus, e esse é o fim principal de nossas vidas. E o que Paulo está dizendo no capítulo 1, no versículo 11 de Filipenses, ecoa o que Jesus vai dizer no capítulo 15, no versículo 8 de João, do Evangelho de João. Ele vai dizer, orando também, falando com seus discípulos, que o Senhor, o seu Pai, será mais glorificado na vida dos discípulos se eles derem fruto. Se eles derem fruto. Ele diz que nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. A prática de boas obras, ela glorifica a Deus. E essa ênfase nas boas obras não devia surpreender a gente. É justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 2, no versículo 10 do texto de Efésios, que nós lemos aqui no início de nosso estudo. Volte aí no texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10. O texto diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Basicamente, essa é a ideia que a Assembleia de Westminster repete aí no final deste segundo parágrafo. Os crentes são feitura de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Dar bons frutos, ou seja, exibir boas obras na nossa vida, vai mostrar, irmãos, que nós somos discípulos de Jesus. Vai render glórias ao Senhor. Vai honrar ao Senhor. Vai evidenciar a natureza da nossa experiência de fé genuína e vai completar a nossa fé. Com isso, nós concluímos que nós devemos não somente levar a sério a nossa liberdade cristã, como a gente viu no primeiro parágrafo, mas nós devemos levar a sério a obediência cristã. Sem a prática de boas obras não existe fé viva e verdadeira. Você só pode ser um discípulo de Jesus se você guarda os seus mandamentos. Se você anda na vontade do Senhor. Se você dá frutos. E esse é o lugar das boas obras. O lugar do fruto, da evidência, do resultado daquilo que verdadeiramente Deus fez na vida de seus eleitos. Você quer mostrar para o mundo que você é um discípulo de Jesus, você precisa dar fruto. Você precisa se empenhar para viver na prática de boas obras. Dizer às pessoas o que elas devem fazer, movidos por zelo sem entendimento e por boa intenção, não vai corrigir o relacionamento delas com Deus. Dizer a um perdido para que ele ore mais, leia a Bíblia, se esforce para poder participar das atividades da igreja, não vai resolver o relacionamento dele com Deus. Porque estas coisas são o resultado
de um relacionamento correto com Deus, que já foi resolvido por Jesus. Mas se estas coisas, estas boas obras, esse viver diligente, essa observância dos mandamentos de Deus, ela não existe na vida de alguém que diz que é crente, existe algo de errado nessa relação aí ainda, irmãos. Talvez esta relação ainda não tenha sido corrigida, não tenha sido restaurada. Talvez essa pessoa não tenha experimentado a bênção da reconciliação por meio de Jesus Cristo. É por meio das boas obras que nós evidenciamos a nossa fé e nós completamos a nossa fé.